Você pode até pensar assim: o Yuri Alberto tá fazendo um brasileirão bem controverso com o Corinthians, perdendo gol atrás de gol, então ninguém vai ficar atrás do Yuri. Ao contrário, pode até ser dispensado do timão e assim perdendo chances ao longo da carreira. Certo? Errado. O cara simplesmente ganhou de trampolim uma provável transferência para a Premier League. O Southampton, time da Inglaterra, abriu negociação com o Corinthians para a contratação de Yuri Alberto. Uma proposta formal ainda não foi feita pelo clube inglês, que ainda discute os termos com o clube brasileiro para avançar na investida. A intenção inicial é contratar o Yuri por empréstimo de 1 ano, com opção de compra dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. Em contrapartida, a ideia do Corinthians é vender o jogador ou ter a garantia da compra a partir de metas pré-estabelecidas. Segundo foi apurado pelo GE, o Southampton sinalizou com a possibilidade de investir até 21 milhões de euros para tirar Yuri. O jornalista Benjamin Bach, o Benja, noticiou inicialmente a negociação. Um entrave que precisa ser superado para a negociação evoluir é a necessidade do Corinthians em buscar uma ou até 2 peças de reposição do mercado para o caso da saída de Yuri. O timão negocia com o Benfica a contratação de Arthur Cabral, em modelo de negócio parecido com o qual foi ofertado ao clube pelo Southampton. O Corinthians descarta negociar o Yuri caso não consiga a contratação de um jogador considerado no mesmo nível do jogador ainda nessa janela. O entendimento do clube é de que o ataque demanda o foco de atenção para a reta final do Brasileirão, em que o Corinthians está também um pouquinho desesperado. Com 16 gols em 38 jogos, e Yuri Alberto é goleador máximo do Corinthians em 24 e caminha para ter o seu melhor ano na carreira em números consolidados. O atacante teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo timão em 23, depois de um período de empréstimo do Zenit da Rússia. O contrato dele é válido até o fim de 2027. Em busca de um lateral direito para a sequência da temporada, o Botafogo chegou a um provável acordo com Rodinei por salários e tempo de contrato, mas acabou esbarrando na negativa do Olympiacos da Grécia, informou o jornalista Vene Casagrande na tarde desse domingo 25/8. O clube grego rejeitou a possibilidade de se desfazer do brasileiro, titular da equipe e considerado peça fundamental. Por conta disso, nem cogitou abrir negociações com a diretoria alvinegra. O Botafogo segue procurando um lateral direito no mercado. Vitinho do Burnley é considerado o plano A, com Kelvin do CSKA e Ivan Ramírez do Libertad também interessado no clube. Lembrando que o Rodilindo teve passagem recente pelo futebol brasileiro, jogando pelo Flamengo, Internacional e sendo primordialmente no rubro-negro um dos grandes destaques da Libertadores de 2022, que fez ele ser cogitado e credenciado para atuar justamente no futebol europeu. Lá já ganhou Conference League e segue muito em alta na Grécia. Um retorno ao futebol brasileiro não seria nenhuma loucura. O agora ex-jogador do Fluminense, Douglas Costa, contratado como reforço no início de 24, já sendo dispensado pelo tricolor em julho, aceitou com o novo clube e vai jogar no Sydney FC da Austrália. No tricolor ele jogou 22 partidas e conquistou o título da Recopa Sul-Americana, sendo destaque no jogo contra a LDU do Equador. No Fluminense ele não fez nenhum gol e teve apenas uma assistência. O Douglas Costa está com 33 anos e em 2018 jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira ao lado de Thiago Silva, Marcelo e Renato Augusto. A informação sobre o acerto do Douglas Costa com o Sydney FC foi feita pelo portal GE e confirmado logo após. Douglas Costa, que jogou por equipes como o Bayern de Munique, indo inclusive muito bem por lá, jogando Copa do Mundo pela seleção brasileira, bem como teve também uma passagem recente pelo Grêmio 21, surpreendeu muita gente a não ter continuidade, já que futebol ele tinha, inclusive na própria Juventus, clube também que ele teve muito destaque. Realmente isso não aconteceu e Douglas Costa está tendo um fim de carreira, podemos dizer, um pouco diferente do habitual. Teve anúncio no Flamengo e provavelmente você já sabe qual foi, né? O Flamengo anunciou o paulista de Catanduva, o jogador Alexandro. O lateral de 33 anos foi revelado pelo Atlético Paranaense, ganhando projeção nacional no Santos, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Na Europa ele teve ótima passagem pelo Porto antes de seguir para a Juventus. Alexandro assinou seu contrato com o Mengão nesta segunda-feira, depois de reunião com o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel em Lisboa. Ele é o segundo reforço rubro-negro nessa janela. Alexandro começou a ser convocado por Tite na seleção brasileira em 2017, quando tinha 26 anos apenas. Já defendia a Juventus, sendo o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do clube italiano, com 327 partidas. De 2017 até 2022, o Alex disputou 34 partidas pelo Brasil e foi titular na seleção brasileira em 27 oportunidades, 80% do total. Na última Copa do Mundo, começou jogando em 2 dos 3 jogos disputados, marcando 2 gols inclusive com a amarelinha. Ele não joga desde dia 25 de maio, pela última rodada do campeonato italiano. O brasileiro se despediu da Juventus
Juventus com um gol de cabeça na vitória por 2-0 sobre o Monza. Depois de ter seu contrato encerrado na Itália, o atleta de 33 anos passou a manter a forma com treinamentos no CT do Portimonense, clube português. A verdade é que todos dizem e caracterizam que Alexandro no futebol brasileiro sobrará. Após dizer sim, é o segundo reforço do Mengão na janela que promete ser ainda mais recheada. Vale ressaltar que o Flamengo gosta de jogadores assim, com essa característica, e já vem conseguindo o currículo de laterais que passaram pela seleção brasileira. Em 2013 contratou o André Sanz, que tinha passagem recente pelo Brasil, e posteriormente chegou a trazer o Felipe Luiz, que aí sim foi o ídolo magistral. Ele veio à época no Atlético de Madrid em 2019 e o resto é completamente história. O meia atacante colombiano James Rodrigues estava livre no mercado após acertar sua rescisão de contrato com São Paulo e agora está de volta ao futebol espanhol. O jogador é o novo reforço do Rayo Vallecano. O anúncio do acerto com o atleta aconteceu nesta segunda-feira 26 através das redes sociais do clube. O Rames assinou um vínculo de uma temporada com opção de renovação por mais uma. Em sua outra passagem pela Espanha, o meia jogou pelo Real Madrid entre os anos 2014 e 2017. Em seguida, James Rodrigues atuou pelo Bayern de Munique por 2 anos emprestado. Após atuar na Alemanha, o colombiano se mudou para a Inglaterra quando jogou pelo Everton em 2021. James Rodrigues ainda jogou pelo Al Rayyan do Catar e Olympiacos da Grécia e após ficar livre no mercado, aceitou sua vinda para o São Paulo em julho do ano passado. Pelo tricolor, o meia não teve uma passagem marcante e entrou em campo poucas vezes. James disputou 22 jogos pelo clube paulista, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Com um desempenho abaixo do esperado e por não se firmar na equipe, mesmo com 3 treinadores diferentes no período, Dorival Júnior, Carpini e Zubeldia, o jogador e a diretoria do clube aceitaram uma rescisão contratual. Sua atuação fenomenal na Copa América 24 nos Estados Unidos pela seleção colombiana fizeram com que o jogador ainda ficasse valorizado no mercado, chamando a atenção de alguns clubes da Europa. James foi eleito o melhor jogador da Copa América após ser o protagonista da sua seleção e levar a Colômbia até a final da competição. O time que James mais jogou foi o Real, onde ele disputou 125 jogos, marcou 37 gols e deu 42 assistências. Depois aparece o Porto e também aparece o Bayern de Munique. O Rayo Vallecano, o novo time dele, estreou com vitória na La Liga quando fez 2-1 na Real Sociedad. E com James parece que a equipe vai agregar ainda mais futebol. O Chelsea quer fazer frente ao City de Guardiola e provavelmente acaba de fechar acordo com um atacante de 615 milhões de reais. Os Blues estão próximos de mais uma contratação altamente milionária. Segundo informações de Rudy Galetti, o Chelsea chegou a um acordo com Victor Osimhen, do Napoli, e um acordo muito incrível nas últimas horas. O nigeriano entende que chegou o momento de viver um novo desafio na sua carreira e deu luz verde à equipe londrina. O clube da Premier League agora vai partir rumo às negociações com o Napoli em busca de um acordo. Avaliado em mais de 600 milhões de reais, a transferência pode quebrar todos os recordes do futebol inglês. Osimhen era um forte alvo do futebol saudita, mas os grandes clubes locais desistiram do acordo. Na Europa, seu sonho era o Real Madrid, como de quase todo mundo, né? E o PSG sonhava em tê-lo na França como um substituto ideal de Mbappé. O Chelsea terá até o dia 2 para tentar o acordo final com Osimhen. Ele é esperado em Londres para assumir o posto de principal atacante do time de Maresca. O Chelsea não tá pra brincadeira, quer fazer frente ao City nessa nova temporada. O time de Londres é disparadamente o clube que mais investe no mercado de transferências do velho continente. Lembrando que nem sempre investimento significa qualidade, pois muitos times investem e não conseguem realmente fazer frente à equipe do City. Tanto a prova é essa que o Liverpool, inclusive, é a equipe que mais fez frente nos últimos anos e tem um investimento às vezes inferior ao West Ham em termos de contratação, uma gestão mais conservadora, podemos dizer. E falando em Liverpool, o time parece estar próximo de Chiesa. No início de agosto, o jogador da Juventus de 26 anos esteve próximo de ser comprado pelo Barcelona por 13 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais. A negociação, porém, não se concretizou e abriu caminho para o interesse do Liverpool. Chiesa tem contrato com a Juventus até o fim da atual temporada e vem convivendo com seguidos problemas físicos. O principal deles foi em janeiro de 2022, quando ficou 10 meses afastado depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Apesar dos problemas físicos, o Chiesa chama a atenção do Liverpool por conta da sua versatilidade e pode ser o primeiro reforço do clube para o técnico Arne Slot, substituto de Jürgen Klopp. Lembrando que o Chiesa não tem tanta mídia assim, mas no futebol italiano o cara chega a sobrar, de tal forma que Chiesa no Liverpool pode ser
muito interessante para ambas as partes, e ele pode ter tanto mais visibilidade por jogar nos Reds, como o Liverpool também pode ganhar no grande atacante, apesar de ter já vários atacantes em seu elenco. Após perder o atacante Michael, que acertou seu retorno ao Flamengo, já marcando até gol na estreia, o Al Hilal tem um novo brasileiro na mira para reposição. Trata-se de Marcos Leonardo, ex-Santos e atualmente no Benfica de Portugal. Segundo o jornal A Bola, o time comandado por Jorge Jesus estaria disposto a fazer uma oferta entre 30 e 35 milhões de euros aos portugueses pelo jogador, mais 5 milhões de euros por metas alcançadas, fazendo com que a negociação possa chegar a 40 milhões de euros, cerca de 245 milhões de reais. Segundo a publicação, o Benfica não tem intenção de negociar o jogador, que viveu bons momentos no final dos seus primeiros meses, mais aproximadamente 6 meses no velho continente. Para essa temporada, no entanto, o atacante segue com status de reserva, uma vez que é visto pelo técnico Roger Schmidt como centroavante, posição cujo titular absoluto é o grego recém-contratado Vangelis Padlivides. Por conta disso, o Al Hilal sabe que, a depender da oferta, o jogador pode sim balançar e apoiar a saída. Ainda segundo a Bola, o time saudita ofereceu um contrato de 20 milhões de euros, mais 6 milhões extras por metas alcançadas por um contrato de 3 temporadas vigentes. O Benfica, no entanto, segue resistente e espera que os sauditas aumentem a oferta, o que aumentaria também o lucro dos lusos, que desembolsaram 18 milhões de euros para tirar a joia do Santos no início desse ano. O clube paulista também conseguiu manter 10% do valor de uma futura venda de Leonardo. A multa rescisória do brasileiro no Benfica é de 150 milhões de euros, em um contrato válido até junho de 29. Até agora, no clube português, o Marcos Leonardo disputou 21 jogos, sendo apenas 4 como titular, marcando 7 gols. Para a posição, o Benfica conta ainda com Arthur Cabral, brasileiro que negocia com o Corinthians. O Neymar teria tentado o retorno ao Barcelona e foi barrado, disse a imprensa espanhola. O atleta negou. A volta de Neymar ao Barcelona teria sido impedida pelo técnico Hansi Flick. Segundo o canal especializado em notícias do clube Gigantes, o camisa 10 do Al Hilal percebeu a movimentação do time catalão em busca de novo ponta e teria se oferecido supostamente para retornar à Espanha. O técnico, por outro lado, não vê com bons olhos o retorno do brasileiro e vetou a negociação antes mesmo dela se iniciar. Horas depois, a equipe do jogador chegou a desmentir. A suposta negativa dada pelo técnico alemão repete a situação que Neymar viveu no ano passado com o Barça. Em meio a rumores de que o atacante poderia voltar a vestir a camisa azul e grená, Xavi, então técnico do time, descartou o retorno e afirmou que a proposta não estava nos planos do clube. Na tarde dessa segunda, o perfil do site oficial do Ney publicou a nota na qual alegou que a informação do Gigantes não procede. Não é a primeira vez que o nome de Neymar aparece envolvido em uma possível tentativa de transferência para o Barcelona. No início de 2020, quando ainda estava no Paris Saint-Germain, a diferença que o impediu de retornar ao clube, que fez história, foi de 20 milhões de euros, cerca de 122 milhões de reais. Isso porque a equipe catalã ofereceu 110 milhões, além de 3 jogadores por empréstimo para levar o atacante, mas o parisiense pediu 130. A oferta de Neymar acompanha a busca incessante e ainda não finalizada do Barça por um jogador para atuar pelo lado esquerdo do ataque. A primeira opção do clube era Nico Williams, que atualmente pertence ao Athletic Bilbao. O espanhol foi um dos craques da equipe da Espanha na campanha vitoriosa da Eurocopa 24. As conversas do Barça com Nico existiram e até ficaram próximas de um final feliz, mas o desejo do jogador de permanecer no clube em que defende foi bem mais forte. O Williams inclusive já enfrentou Hansi Flick, e enquanto busca novos nomes para o plantel, o Barça tem uma opção de peso para o ataque, o Dani Olmo, que já chegou. Neymar tem vínculo com o Al Hilal da Arábia Saudita até o final da temporada 24-25. O brasileiro é a grande estrela da equipe, mas ainda não teve chance de manter uma regularidade ao lado do elenco. A previsão é que Neymar retorne aos gramados a partir de setembro, quase um ano depois da sua lesão. Artilheiro do Brasil em 24 com 29 gols marcados, o que é um absurdo. Pedro continua em alta, mesmo se recuperando de lesão. Nos últimos dias ele recebeu uma proposta do Nottingham Forest, time da Inglaterra, de 20 milhões de euros, equivalente a 122,6 milhões de reais. O valor total poderia chegar a 154 milhões de reais, contando bônus e tudo mais. A informação da oferta já foi divulgada primeiramente pelo jornalista Benê Casagrande, confirmada pelo GE, que apurou que o Flamengo já recusou a proposta. Após as quase saídas de Wesley para a Atalanta e de Fabrício Bruno para o Rennes, a diretoria rubro-negra não pretende vender ninguém. O objetivo é disputar os 3 títulos do segundo semestre, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Artilheiro absoluto na era Tite rubro-negra, Pedro vive seu melhor momento e sua melhor temporada, com 39 participações diretas em gols, sendo 31 bolas na rede com 8 assistências. Nos últimos anos, o camisa 9 já esteve na mira de outros clubes do exterior, como o West Ham e Fulham, Zenit, Spartak Moscou, Benfica e Al Hilal.
Pedro, de 27 anos, chegou ao Flamengo em janeiro de 2020, vindo da Fiorentina. Passou um bom tempo no banco de reservas, mas se firmou entre os titulares e é um dos destaques da temporada rubro-negra até aqui. Mais um vídeo do Mercado da Bola concluído. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e vrau, até o próximo vídeo, valeu!